Queridos irmãos, aleluia, nessa quinta-feira de vitória, essa quinta-feira maravilhosa de vitória, obrigado, Eterno, Santo e Poderoso. Como todo mundo já sabe, né, não é surpresa para ninguém, eu faço perguntas para que a gente venha o quê? Meditar, pensar, refletir, amém? E hoje não seria diferente, hoje seria da mesma forma. Então, queridos, nós vamos então fazer as reflexões acerca dessas perguntas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Meus irmãos, nós temos a plena convicção de que somos filhos de Deus? Nós temos essa convicção no nosso coração? Nós temos a plena certeza de que somos co-herdeiros em Cristo? Conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nós proclamamos que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Logo, o nosso comportamento subiu de nível, né? Será que Jesus não tem um nível além que o nosso? E não significa grau de importância, mas sim de maturidade. Então, se nós proclamamos isso, é porque nós temos que efetivamente mudar de nível de fé, de maturidade no Senhor. Nós já não podemos mais andar como nós andávamos ontem. Nós temos que andar diferente, de uma maneira diferente. Amém? Queridos, o meu nome é Fabiana Padilha. E eu sou a filha amada de um Deus amoroso, de um Deus querido, generoso, misericordioso, que zela por mim, não só por mim, mas zela por vocês. E eu fui confiada aos cuidados e pastoreio do meu marido, Rony. E nós temos 3 filhos. E nós fazemos parte do tropa de elite de Jesus. Amém? Abram comigo as escrituras de vocês, por favor, em Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Vai glorificando o Eterno, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder, de toda a majestade. Sobre Ele seja tudo, tudo de bom a respeito do que sai da nossa boca. Amém? Gênesis capítulo 4 e o versículo 1. Aleluia. Tua palavra é boa, Senhor, em todo tempo. Ela é maravilhosa para nos ensinar, nos admoestar e nos exortar. Glória, Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Uau, que texto mais lindo, né, gente? Gerar vida é maravilhoso. Vida aponta para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Gerar também. Amém? Glória ao Senhor. Meus irmãos, a palavra Caim, no original, o original aqui do Velho Testamento foi escrito no hebraico. Então, a palavra Caim significa possessão. Caim significa possessão. Mas vamos aqui meditar sobre a felicidade que esse casal teve. Esse casal ficou muito feliz, porque nasceu um varão, nasceu um menino para eles. Muito provavelmente, meus queridos, a Eva, ela deve ter orado, sim, ao Senhor. Mas não está escrito isso ali. Eu sei que não está escrito. Mas a meditação nos impulsiona a verificar a conduta humana. Já que Adão conversava com o Senhor, muito provavelmente Eva viu, e Eva também pode ter feito isso. Te peço, Pai, me dá um varão. Eu te peço um varão, Senhor. Eu te peço, por favor, um filho homem. Pois por que eu digo isso? Por que eu cheguei neste resultado? Porque as palavras que Eva usou quando no momento do nascimento de Caim me revela isso. Adquirimos um varão com o auxílio do Senhor.
Olha só que tremendo. Isso é lindo demais, gente, porque eles não estavam mais numa condição de, de não conhecer que eles haviam saído da vontade, da obediência do Senhor. Mas mesmo assim, eles buscaram o favor do Eterno para terem um filho varão. Caim, queridos, foi muito amado. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma dúvida sobre isso. Caim foi muito amado porque ele foi muito orado, muito desejado. O nascimento de Caim foi festejado. Então, isso aponta, sim, para que ele foi muito amado. E ele nasceu nesse ambiente de espera. Então, ele recebeu muito amor. E, muito provavelmente, ele foi muito mimado, né? Muito mimado. Depois disso, tem um comunicado que nasceu Abel. Então, Caim, pelo que nós conhecemos do desfecho da história, não sentiu mais tão amado quanto ele era antes, né? Ele tinha sido muito amado, daí chegou um outro filho que dividiu as atenções, e isso trouxe um problemão para Caim. Um problema que acabou resultando no primeiro homicídio das Escrituras. E antes desse terrível desfecho, Caim foi quem entendeu no seu coração. Olha que tremendo isso. Caim, ainda que pesaroso, ainda com o coração carregado de dor e mágoa e feridas, né, de sentimentos e tal, não tão proveitosos, ele entendeu no seu coração sobre a necessidade de ofertar ao Senhor. E o seu irmão seguiu o seu exemplo. Só que o seu irmão ele trouxe das primícias do seu rebanho, enquanto Caim não fez isso. Mas vejam só a importância do exemplo. Meus irmãos, eu posso anunciar todas as coisas aqui da vontade do Eterno, mas se eu não realizar estas coisas, eu não vou convencê-los, porque é o exemplo que vai arrastar. Então, este homem, carregado de tristeza no seu coração, de dor, ele fez algo grandioso. Ele ensinou sobre a oferta. Somente oferta com o coração correto aquele que entende o pai que tem, aquele que conhece o pai que tem, que ele é o provedor. Porque se eu entendo que o pai provê na minha vida, eu vou querer fazer a oferta. Porque eu digo assim, ó, quando eu oferto, eu sei que tu é sobre mim. Eu sei que o Senhor me prospera. Eu sei que eu não terei falta de nada. Então, mas só que ele, com aquele coração cheio ainda de dor, ele não entendeu de fato como ele deveria fazer essa oferta, né? E aconteceu que o Senhor não se agradou da oferta que Caim trouxe, porque o seu coração estava carregado de coisas que não era para estar ocupando aquele lugar. Não era, né? E aí ele, Deus, se agradou da oferta que Abel havia lhe trazido. Caim ficou irritado com quem? Caim ficou irritado com Deus. Fabiana, ele se irritou com Deus? Sim, ele se irritou com Deus. Foi com Deus. Mas o Senhor, em grande misericórdia, orientou Caim sobre fazer o que é certo. Porque quando nós fazemos o errado, o pecado está ali aguardando para ser executado. Olha este ensino do Eterno. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o pecado já está aqui, ó, de prontidão para ser executado. Pecado, meus irmãos, vai arder dentro do peito. E o Senhor disse que Caim deveria dominar sobre o pecado. Ou seja, o pecado está constantemente na nossa frente. E nós temos que dominar sobre aquilo. Nós temos que dominar sobre esse desejo frenético de cair nesta lábia do pecado. Cair neste engano do pecado. Por mais justificado que se pareça. O certo é o certo e ele não vai mudar. Amém?
Mas Caim não ouviu. Caim já estava cego pelo desejo de executar o pecado que estava no seu coração. Ele articulou na cabeça o que ele iria fazer logo em seguida. E o planejamento do homicídio foi colocado em prática por Caim. E o que aconteceu? Ele derramou sangue. Foi derramado sangue inocente do seu irmão. E este sangue derramado clamou ao Senhor desde a terra. E o que aconteceu? Cobriu o pecado de Caim. Mas Caim se tornou maldito. A terra abriu a boca para beber daquele sangue, sangue inocente de Abel, através das mãos de Caim. Deus não amaldiçoou Caim. Não, Fabiana, mas ele disse que seria tal, tal e tal. Não, ele não amaldiçoou Caim. Ele apenas asseverou acerca das consequências da ação que ele havia executado. Olha, você fez isso, vai acontecer isso. Ele não disse por que agora eu vou te amaldiçoar, eu vou te dar uma sentença. Não. O Senhor, ele nos deixa livre para vivermos as consequências das nossas ações, seja ela positiva ou negativa. E foi isso que ele fez. E por conta de ter arrancado o fôlego de vida de seu irmão. Gente, Caim arrancou o fôlego de vida do irmão dele. Mas olha a ironia. Uma dos significados do nome de Abel é fôlego. Olha só. A possessão foi tão grande que ele teve que arrancar aquele fôlego. O solo, então, não daria mais a sua força para o seu cultivo, e ele seria o quê? Fugitivo e errante pela terra. Errante no original, que é no hebraico, é nud, que quer dizer balançar, vacilar, variar, mover-se para lá, mover-se para cá, ondular, lamentar, oscilar, tremer, entre outros significados. Segundo o site chamado Do Senhor, a raiz primitiva dessa palavra diz comportar-se de maneira fugitiva. Errante é comportar-se de uma maneira fugitiva. E Caim ficou com medo de ser morto e disse que havia sido expulso da face da terra pelo Senhor e que também havia sido expulso da presença do Eterno. Meus irmãos, Deus não permitiu que Caim fosse assassinado. E ele pôs um sinal para que fosse evitado a sua morte. Caim, no entanto, saiu da presença de Deus e habitou na terra de Nod. A gente conhece porque a gente lê as Escrituras. Estou fazendo uma contextualização para a palavra de hoje. Amém? Então, Caim, ele acabou habitando na cidade de Nod, que no hebraico significa peregrinação. Ele se tornou um peregrino. Longe do jardim, meus irmãos, longe do eterno, da sua presença, nós somos peregrinos. Amém? Nós habitamos num lugar que não será a nossa habitação para a eternidade. Amém? Olha que tremendo. E eu abro um parênteses aqui, porque eu sou dessas que abre parênteses, né? Eu gosto de abrir parênteses. O jardim, querida, significa a eternidade. O jardim é um lugar de delícia, é uma área cercada. E no sentido figurado aponta para a noiva. Jardim, noiva. Olha que lindo! As escrituras são muito maravilhosas e eu convido cada um de vocês a que não somente ler as escrituras, mas estudar as escrituras. Lá em Bará, o meu marido disse assim na primeira noite de ministrações: não leiam as escrituras. Ah, como assim, né? Ele disse: estudem as escrituras, porque é tremendo e maravilhoso, e nós vamos descobrindo coisas tão lindas e maravilhosas acerca do nosso Pai e acerca de nós mesmos. Meus queridos, quando caídos, não há como habitar na eternidade.
Não tem como estar dentro desse lugar cercado. Por essa razão, Deus enviou Jesus para ser a porta para a possibilidade de trilharmos nele mesmo o caminho de volta para a vida eterna, que é ele também, queridos. Na eternidade, é ele. E eu fecho esses parênteses aqui. Olha que tremendo. Que graça, que bondade excessiva do nosso Senhor acerca de nós com o coração tão corrupto. Amém? Então, eu contextualizei tudo isso, eu trouxe todas as informações para nós entendermos sobre a paternidade de Caim, sobre filhos de Caim. E se fosse para dar um nome para essa ministração, eu diria filhos de Caim. Misericórdia. Seria pessoa sobre a influência do espírito de Caim. Uau! Características dos filhos de Deus sob a influência desta paternidade de Caim, desse jeito, desse espírito que tenta assolar essa paternidade tão linda que é a de Deus. Amém? No primeiro lugar, eu posso apontar que essa influência traz para a pessoa um sentimento de rejeição. Aquele que está debaixo dessa influência maligna, ela sente rejeitada, ela não se sente amada, ela não consegue se sentir totalmente preenchida nesse amor, por mais amor que receba, mas ela está debaixo dessa condição de rejeição. Amém? Caim, queridos, nunca deixou de ser amado, nunca deixou de ser amado. Entretanto, a corrupção que havia no seu coração gerou este sentimento de rejeição. E acabou acontecendo o quê? A morte do amor por seu irmão. Então, nós aprendemos aqui que a rejeição ela vai gerar ódio. A rejeição ela gera ódio, ela gera a morte de um amor. Ela rouba o amor. Enquanto o amor é vida, o ódio é morte. Amém? A rejeição, meus queridos, mata qualquer possibilidade de sinceridade do ser humano. Forte, né? Mas é verdade. Pode até gostar do irmão, sabe? Gosta do irmão, né? Mas existe aquela necessidade de colocar esse irmão para baixo, de colocá-lo para escanteio, e traz péssimos pensamentos em relação ao irmão, que é estar sempre em evidência, sempre em primeiro lugar, os outros que fiquem para depois. É a condição da rejeição, desta influência maligna. Bem? A rejeição faz com que esse desejo de tomar o lugar do irmão, roubando o seu posto. A pessoa quer roubar o posto do irmão, né? E acaba fazendo algo que não nasceu para fazer. Isso é muito comum, gente. Acaba fazendo qualquer outra coisa menos aquilo que nasceu para fazer. Perceba, Caim era agricultor e depois ele se tornou edificador de cidade. As escrituras ensinam. Amém? No segundo lugar, o Filho de Deus, sobre a influência dessa paternidade sombria, tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Vamos anotando que é importante. Amém? Glória a Deus, obrigada pelas instruções. O Senhor é bom em todo o tempo. Ele traz ciúmes para o Filho de Deus. Não nos foi autorizado a sentir ciúmes, queridos. Apenas o Senhor pode sentir ciúmes de nós. Quando nós viramos as nossas costas para Ele, quando nós viramos as nossas costas para o Eterno, Ele sente ciúmes, porque Ele é zeloso e Ele zela por cada um de nós. O ciúme é um sentimento de posse. Neste caso em específico, a posse da atenção, a posse dos dons alheios, a posse do amor das pessoas de forma exclusiva, enfim. Queridos, eu quero confessar o meu pecado aqui. Eu sinto ciúmes do meu marido. Estou confessando o meu pecado publicamente.
E não sei se o Senhor vai me tratar sobre isso. Amém? Mas é verdade, eu sinto mesmo. O ciúme é uma brecha aberta para a inveja, queridos. Mas eu não invejo meu marido. Eu tenho ciúme porque eu amo, né? Quero as atenções dele para mim. Mas esse ciúme entre irmãos, por causa desta influência maligna, é uma brecha para a inveja, e a inveja é morte, queridos. A inveja é morte. É a inveja que vai fazer vocês, ou eu, ou quem estiver nessa influência, viver como uma ameaça, entender que está debaixo de roubando algo, está se sentindo ameaçado. Então vai querer destruir essa ameaça. Amém? Então, claro que essa destruição, queridos, não necessariamente seja a morte física entre irmãos, mas haverá uma morte, seja da reputação, seja dos sonhos daquele irmão. Já ouviu alguém dizer assim para o irmão, né? O irmão está todo contente contando de um projeto e outro joga o balde de água fria? Não, não é bem isso. Você está equivocado. Gente, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado com isso, porque isso muito mais me mostra que seja inveja do que qualquer outra coisa. Então, ele vai querer matar o seu projeto, matar o seu plano, matar o seu sonho. Amém? E também essa inveja traz a morte da obediência. E a obediência tem vida? Claro que sim, gente. Tudo da parte de Deus tem vida. Tudo. Tudo tem vida. Então, a inveja, meus irmãos, traz a morte. A morte. Mas estamos sabendo também casos de morte física, né? Nas notícias nos mostram que até marido está matando a esposa, gente. De crente, de cristão. Olha que isso é terrível. Misericórdia, Senhor. A inveja, meus irmãos, é a podridão dos ossos. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E o que significa apodrecer os ossos? A inveja traz doenças para quem está sob este domínio. Exatamente. Salmo 23, desculpe, Salmo 32, 13 diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A pessoa que está sob essa condição, ela lamenta muito, ela murmura, é como se ela gemesse constantemente. Queridos, a inveja é um veneno mortal que retira o brilho dos olhos de quem está sob essa influência. A pessoa não consegue ver beleza no que os outros fazem ou falam. Ela não consegue porque ela tem uma venda nos seus olhos. Vamos para a terceira característica. O Filho de Deus recebe instruções, mas faz do seu jeito e não da forma como Deus pediu, ou da forma como Deus quer. Veja, Caim, ele recebeu a instrução de Deus sobre a oferta, mas ele fez do seu jeito. Então, o Filho de Deus que está sob essa influência, ele serve ao Senhor, mas ele faz do seu jeito, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, e não da forma como Deus pediu. Isso é muito sério. Lembrando que a bênção, meus irmãos, a bênção de Deus está na obediência. Na obediência. E assim como Caim recebeu essa instrução para fazer algo tão lindo, tão poderoso, ele fez de qualquer jeito. Então, o Filho de Deus, queridos, sob essa influência, vai fazer sim a obra, mas vai fazer no tempo que ele quer, da forma como ele quer, atropelando tudo. Amém? E a gente olha até para essas pessoas porque a gente não sabe quem está sob essa influência.
A não ser que o Espírito Santo revele, e a gente acha que está tudo ok, está servindo, está fazendo, está avançando. E Deus falou, Deus disse para Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 6, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Olha aqui o mistério. Se você fizer certo, você será aceito. Então vejamos, quando o Filho de Deus faz a obra do seu jeito, que não faz como é o jeito de Deus, ele não é aceito por Deus. Isso é muito forte. Então, vamos examinar essa questão de uma forma mais detalhada. Deus instrui seus filhos para que as obras que eles executem sejam aceitas. Ele faz hoje através de quem? Da liderança. Amém? A liderança. E ele também recebe instruções, gente. O Filho de Deus também recebe, mas comumente o líder aponta o caminho, a forma como deseja que seja realizado, e cabe ao Filho de Deus executar ou não conforme recebeu as instruções. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, a primeira parte diz: lembrem-se dos seus líderes. Lembrem-se dos seus líderes. Olha aí que tremendo essa chave. Que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7 diz: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Aleluia. O Filho de Deus, sobre a paternidade de Caim, serve ao Senhor segundo o que vem ao seu coração. A liderança indica a forma que Deus conferiu, mas os filhos de Deus, nesta influência, acabam fazendo da forma como melhor lhe aprouver. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos, naquele dia, antes de dizer-me Senhor, Senhor, porventura, nós não profetizamos no teu nome? Nós não fizemos muitos milagres? Então vos direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. As Escrituras não erram. As Escrituras nos ensinam, passo a passo, a fazer efetivamente aquilo que precisamos fazer para entrarmos no gozo do Senhor. Amém? Quarta característica: o Filho de Deus ensina. Amém? Todos nós ensinamos, glória a Deus, aleluia. O Filho de Deus discipula, segundo a sua paternidade. O Filho de Deus ensina e discipula de acordo com a paternidade que está sobre ele, de acordo com a influência que está sobre ele. Ainda que ame ao Eterno, que ame Jesus e ao Espírito Santo, mas se está sob uma influência maligna de Caim, vai ensinar conforme essa influência de Caim. O filho que está sob a paternidade caída vai fazer o quê? Ações conforme ele está caído, que são aparentemente benéficas e aparentemente aceitas por Deus, mas não tem o revestimento de Cristo. Queridos, é muito importante que a gente entenda hoje uma coisa crucial de um filho de Deus, um cristão. Primeira coisa, crente todo mundo é, cristão nem todos são. Amém? Segunda coisa muito importante, não basta estar em Cristo, nós precisamos estar revestidos de Cristo. Amém? Glória a Deus?
Aleluia! Vejam Caim, a sua descendência acabou se tornando ainda pior. Pior. Por quê? Ele ensinava segundo a paternidade maligna que estava sobre ele. E a tendência é piorar e não melhorar. Mateus capítulo 5, versículo 19 e 20 diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar, olha só, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Misericórdia eterna. Quinta característica. Senhor, nos dá graça, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. O Filho de Deus, sobre a paternidade de Caim, oferta de qualquer jeito. Isso é forte, gente. É forte. Meus irmãos, a fidelidade financeira deste Filho de Deus está totalmente comprometida. Totalmente. Ferindo de uma forma muito grosseira a santidade de Deus. Lembrando, o Filho de Deus, que está sobre a paternidade de Deus, obedece e ponto. E ponto. Eu vou trazer algo ao coração de vocês hoje que me aconteceu de manhã. Eu estava muito incomodada com uma situação e é sobre oferta. E eu conversei com meu marido e disse: vamos fazer agora. Vamos obedecer e ponto. E com a glória de Deus, aquele incômodo que estava no meu coração saiu. Então, eu entendo que eu obedeci ao Eterno. Amém? O Filho de Deus que está sob a paternidade de Caim arruma uma desculpa. Ele até faz, mas faz para quem ele quer e na forma que ele quer. Logo, o Senhor não recebe. Ele não recebe. Sexta característica, o Filho de Deus, sobre essa paternidade maligna, ele é errante, ou seja, ele balança, ele vacila, ele oscila e ele lamenta. Ele não é estável. Quando bate um vento, ele pende para um lado, ele pende para o outro, conforme o vento está soprando. E não se trata apenas das coisas de Deus, não, mas todas as coisas concernentes à sua vida. Ele vacila demais. Caim, meus irmãos, deveria ter pedido perdão para Deus. Ele teve a oportunidade de pedir perdão, de voltar atrás, de reconhecer: matei o meu irmão. Mas ele não fez. Isso é uma característica de errante, que o pecado empurra para fora, quando deveria se arrepender, pedir perdão e voltar atrás. Misericórdia. Sétimo, o orgulho. Uma pessoa sob esta influência é extremamente orgulhosa. É uma marca registrada dessa paternidade, dessa influência maligna. Cada influência maligna, meus irmãos, existem comandos, ou seja, vai instruindo de várias formas a pessoa para que se torne obediente a ela, a essa condição maligna. Então, o orgulho é uma marca registrada desta paternidade. A postura de Caim com Deus mostra quão duro, quão orgulhoso é o seu coração. E como é que eu sei isso? A forma como ele respondeu Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele poderia ter fulminado Caim. Puf, acabou com tudo. Mas a rica misericórdia do Senhor não fez. Mas olha a forma como ele respondeu para Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 9. E ele diz assim: não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Que resposta é esta, Jesus? Será que ele não teve receio do que poderia acontecer com ele? Afinal de contas, ele estava diante do Todo-Poderoso?
Mas a paciência e a riqueza e misericórdia do Senhor Deus disse assim para Caim: o que foi que você fez? O que você fez, meu filho? O que você fez agora há pouco? A voz do sangue do seu irmão clama desde a terra. Queridos, isso aqui é graça, se vocês não entendem. Isso aqui é graça. Mas eu não gosto de ler o Testamento, Fabiana, porque Deus matava tudo, sim, mas tinha graça já. E isso aqui é graça pura que vocês estão experimentando, meus irmãos. Quando Deus trata Caim como filho, quando Deus põe um sinal em Caim e diga: ninguém vai te matar, isso é graça. O Senhor ofereceu oportunidade para Caim se arrepender, mas não aconteceu. Então, houve uma proclamação. Então, houve uma proclamação da consequência daquele ato de loucura. Deus apenas disse: por conta disso, vai lhe acontecer isso. Por conta disso que aconteceu, você vai experimentar isso. Meus irmãos, o orgulho não possibilita o Filho de Deus reconhecer o seu pecado. Ele não possibilita o Filho de Deus se arrepender, ele não possibilita o Filho de Deus se curvar e pedir perdão. O orgulho cega, deixa o coração duro e deixa a cerviz dura, não se inclina. Precisa ser quebrado por Deus para voltar atrás. Inclusive, pode até ouvir e assemelhar que entende. O Filho de Deus, nessa condição maligna, nesta influência do espírito de Caim, ele pode até aparentar que entende que está sendo comunicado com ele, quando chamado para explicar: olha, você errou nisso, eu vou precisar corrigi-lo nessa situação. E ele até diz: ah, sim, entendo. Ele pode até assemelhar que está acontecendo, mas ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Ele fica bravo. E às vezes pode até ter remorso, mas não traz nenhuma renovação da mente. A pessoa segue a sua vida como bem entender. O orgulho, meus irmãos, é uma declaração explícita de que a vontade de Deus é errada. E a vontade pessoal é que é certa, que é boa. A oitava característica de um filho de Deus sobre esta influência maligna de Caim. Qual seria? Essa pessoa perde o destino profético estabelecido por Deus. Não se tem notícias, meus irmãos, vocês podem observar que não se tem mais notícias do que aconteceu a Caim nas Escrituras. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, porque não está escrito. Então, ele perdeu o seu destino profético. Havia um destino para este homem, mas ele, por não se arrepender, perdeu esse destino. Ele perdeu, ele não quis mais. Ele virou as costas. Nona característica de um filho de Deus sobre essa influência maligna de Caim, desse espírito maligno de Caim, que perde a paternidade. Olha só que grave isso, gente. Porque Deus deixa de ser pai? Não. Porque ele recusa essa paternidade. Porque ele sai dessa paternidade. Porque a paternidade de Deus, gente, implica em se submeter a Deus. Caim não queria se submeter a Deus. Então, o que que ele faz? Ele sai dessa paternidade. Então, essa é uma característica dos filhos sobre essa influência. E sabe o que que isso traz, meus irmãos? Traz uma condição de órfão. A orfandade grita no meio dos cristãos.
Ela grita, porque ainda que eu ame ao Senhor, eu preciso me submeter a Ele. Ainda que eu ame o Eterno, Jesus, o Espírito Santo, eu preciso me curvar diante da majestade deles. Porque nós aqui no Brasil, principalmente, nós estamos acostumados, meus irmãos, sabe o quê? Uma condição de democracia. Eu escolho isso. Mas o Senhor não é democracia. O Senhor é soberano. Ele é soberania. Ele é rei. Ele é rei. E é a vontade dele que prevalece. Se nós formos nos livros de histórias, quantas pessoas perderam suas cabeças porque foram contra o rei? Então, essa condição está tão firmada na nossa mente que a gente não entende isso e a gente acaba não nos submetendo inteiramente ao eterno, porque eu acho que eu tenho o direito de escolher. Não é democracia. Sinto muito informá-los, mas servir ao eterno é monarquia. Ele é soberano. Ele é soberano. Amém? E uma pessoa que está sob essa influência maligna de Caim, ele não adere a isso. Ele é órfão, porque ele acha que ele se governa, ele acha que ele pode decidir acerca de sua vida. E não pode, a gente não pode, meus irmãos. E sobre ele foi um espírito de orfandade. Gênesis, capítulo 5, versículos 3 e 4 diz o seguinte, e isso é muito importante porque passa aos olhos de uma forma despercebida. Diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E ele deu o nome desse filho de Sete. Amém? Depois que gerou esse filho, ele viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Não foi mencionado o nome de Caim. Mas não foi mencionado o nome de Abel. Claro que não, Abel tinha morrido. Mas Caim não foi mencionado. Isso é muito forte, gente. Muito forte. A 10ª característica. O Filho de Deus, sobre a paternidade, sobre essa influência maligna de Caim, terá uma vida de desgosto, de dor, de tristeza, porque apenas na presença do Senhor nós temos abundância de vida. Apenas diante do Eterno nós temos alegria. Apenas diante do Eterno nós somos plenos, completos, inteiros. A vida destes filhos será como uma gangorra, meus irmãos. Ora aqui em cima, ora aqui embaixo, ora aqui em cima, ora aqui embaixo, meus amados. Queridos, eu tenho aprendido tanto nesses acontecimentos de Israel, muito, eu tenho aprendido muito. O Senhor tem me ensinado a olhar para este povo com um olhar de amor e também de aprendizado. Não estou aqui questionando se tem ou não isso aqui, não é isso a questão, eu estou aprendendo com a bênção. Eles estão debaixo de fogo cruzado, mas eles estão cantando ao Senhor. Eles estão louvando ao Eterno. Eles se alegram com o Senhor em meio à guerra, podendo morrer. 2 minutos seguintes eles podem morrer, mas eles estão gritando alegria para o Senhor. Isso é presença de Deus. Isso é presença de Deus. Amém? Os filhos, sobre essa influência maligna, eles vivem como numa gangorra. Eles cultivam as suas tristezas e as suas melancolias. Misericórdia, misericórdia. Diante disso tudo que foi dito, nós vamos entrar em arrependimento agora. Diante de todas as coisas que foi mencionada nessa ministração, nós vamos nos arrepender. Porque ainda que nós estejamos debaixo da paternidade da poderosa mão do Eterno, mas pode ser que em algum momento a gente deslize. Pode ser que em algum momento a gente caia no orgulho. Pode ser que em algum momento eu viva numa gangorra,
Pode ser que em algum momento eu ache que eu posso me governar, que eu posso ser sozinha. Pode ser em algum momento que eu faça de uma maneira equivocada, não da forma como o Senhor deseja, e não seja aceita por Ele. Deus disse: se você fizer certo, por acaso não será aceito? Então, meus queridos, apesar de ser uma quinta-feira de ceia, o peso dessa palavra é para nos alinhar, mas não é para ficarmos tristes, é para glorificarmos o Senhor, porque o Pai corrige o seu filho. O pai ama o filho e o corrige, corrige a rota. Diz: ei, filho meu, volta para o caminho. Vem, vem aqui que eu estou te endireitando. Nós nos glorificamos ao Senhor neste momento, porque o Senhor nos ama. Um amor que a gente nunca vai entender. Nós nunca vamos entender. Então, queridos, eu peço que, ainda que você esteja em paz com o Senhor, porque você não se reconheceu em nenhuma dessa característica, mas entre em intercessão por alguém. Repare a brecha de alguém neste momento. Amém? E glória a Deus. Fechem seus olhos, por favor. Vamos entrar em arrependimento. Pai, nós reconhecemos a rejeição, reconhecemos a inveja, o ciúme, reconhecemos que oscilamos, nós reconhecemos que somos orgulhosos, nós reconhecemos que nós não estamos dentro do nosso destino profético, mas entramos num destino privado, particular. Reconhecemos que somos independentes, reconhecemos que oscilamos entre tristeza e alegria como uma gangorra, mas nós, neste momento, pedimos o teu perdão, Senhor. Pai, nos alcança com o teu perdão, nos alcança com o teu favor. Neste momento, Paizinho amado, nós renunciamos à rejeição, nós renunciamos aos ciúmes, nós renunciamos à inveja, nós renunciamos sermos errantes, nós renunciamos o orgulho, renunciamos o destino caído, nós renunciamos a orfandade, renunciamos oscilar entre alegria e tristeza, em nome de Jesus. Mas, Pai, nós aqui requeremos a tua paternidade sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, e glória a Deus. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Meus irmãos, hoje foi uma palavra dura, mas foi uma palavra de amor. Eu reconheço o amor do Eterno em cada letra desta ministração. Porque não é tempo de recebermos apenas palavras para nos alegrar, mas palavras para nos alinhar. Amém? Nós reconhecemos, renunciamos, e agora nós vamos trazer novamente a memória da ceia, afirmando a ceia, trazendo isso na nossa vida, amém? Peguem o seu pãozinho, por favor, na autoridade de Jesus, entendendo o que significa o pão, entendendo o que significa esta parcela, essa partícula, como eu aprendi em Marau, que foi dito, partícula de pão. Esta parte do corpo é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. É você que tem que fazer, você tem os dons, os talentos para realizar isso. E você recebe instruções para fazer exatamente a vontade do Eterno. Você não pode mais se eximar disso. Você não pode dizer eu não sabia, porque você sabe. Então, Pai, nós neste momento, Pai, reconhecemos quem somos em Ti, reconhecemos a Tua paternidade, reconhecemos o Teu favor. E nós, Papai, apresentamos isso a Ti, Senhor. Santificamos, consagramos esse pão, que nos faça bem, como um memorial eterno. Em nome de Jesus, podemos comer todos. Amém. Obrigado, Eterno.
Agora pegue o seu suco, meus irmãos. Jesus disse que este era a nova aliança, mas não era apenas a nova aliança, é a nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança que ele fez para que nós todos estivéssemos aqui hoje com essa oportunidade de crescermos nele, não apenas em estatura nele, mas em conhecimento e sabedoria. Hoje nós conhecemos mais do eterno. Nós conhecemos mais a nós mesmos também. Jesus disse que aquele que não comer de sua carne e não beber do seu sangue não faz parte com ele. Mas nós hoje afirmamos que fazemos parte sim, porque nós comemos de sua carne e bebemos do seu sangue. Nós afirmamos que somos pertencentes a ele, nos submetemos a ele. Nós não precisamos ser quebrados por Deus, porque nós nos rendemos agora. Nós nos rendemos ao senhorio de Cristo. Nós nos rendemos. Venha sobre nós a tua vontade. Venha sobre nós o teu querer. Venha sobre nós, eterno, a tua bondade, Pai. A tua vontade é boa em todo o tempo. Nós nos rendemos a ti. Nós nos rendemos a ti. Então, eu santifico, purifico e consagro esse suco que nos faça bem, nos lave internamente, nos limpe eternamente e traga sobre nós vida na morte que habita em nós ainda. E eu declaro uma palavra de ressurreição nesta sala. Eu declaro uma palavra de ressurreição no YouTube. Quem assistir depois dessa palavra. Aquilo que está morto na tua vida, eu declaro vida, vida, vida. Eu declaro vida, vida de sonhos, vida, vida de projetos, vida, em nome de Jesus, vida de honra, vida de amor, vida nas finanças, vida no casamento, vida, vida abundante. Em nome de Jesus, podemos beber todos. Glória a Deus. Aleluia.